Paz seja convosco, irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa playlist ali de Apocalipse, as cartas das igrejas. Nós falamos ali sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e agora nós vamos falar um pouco sobre a segunda igreja. E aí, para dar mais detalhes de quem foi o pastor ou o anjo, né, como a gente explicou, onde ela se encontra e qual o seu período profético, eu também estou aqui, né, com meu amado irmão Carlos, e ele vai começar essa introdução conosco. Diga aí, irmão Carlos, qual é a igreja que nós vamos falar? Qual é a segunda igreja? Paz seja convosco, irmãos. Iremos falar hoje sobre a igreja de Esmirna, Amém. né? Muito interessante. E espero que os irmãos gostem, né? Pois devemos sempre estudar aquilo que é para nossa edificação. Amém. E, irmão Carlos, vamos ler aqui o verso 8, né? Abra comigo nas suas escrituras, em Apocalipse, capítulo 2, verso 8, né? São só 8, 9, 10, 11, 4 versos. Vamos começar com a introdução sobre essa igreja, que diz assim, ó. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, né? Aqui foi morto e reviveu. Irmão Carlos, quem supostamente pode ser o anjo? Quando é a era desta igreja e onde ela se localiza? Possivelmente, irmão, a era da qual teve os acontecimentos da igreja e da qual foi enviada a carta está em volta do ano 100 Isso. até o ano 311, 312 aproximadamente. E segundo Eusébio de Cesareia, que foi um escritor do primeiro século, possivelmente seja o Policarpo, Amém. Policarpo de Esmirna, da qual ele foi discípulo de João. E nós sabemos muito bem que, segundo alguns relatos históricos, né, ele foi martirizado no ano 159 aproximadamente, na Era Comum. Amém. Da qual hoje nós sabemos muito bem que ela está mais precisamente localizado na Turquia, a atual Turquia hoje, que é a cidade de Izmir. Pronto, amém. E aí é 55 quilômetros de Éfeso, né? É, aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso. Que nós sabemos muito bem da qual os estudos anteriores, né? Que a Ásia Menor, é uma província que essas 7 igrejas ficavam próximos umas das outras, né? Amém. Então, como foi passado também no último vídeo, nós falamos que as igrejas, elas simbolizam eras, né? Até porque se Jesus quisesse alertar as igrejas e isto não fosse simbólico, não existiria só 7, porque existiam mais igrejas, né? Então elas são simbólicas, mostrando as eras. E como disse o nosso irmão Carlos, a era da igreja de Esmirna se compreende do ano 100 ao ano 312. E aí o verso 8 já está bem explicado, né? O anjo pode ser Policarpo e também, irmão Carlos, tem uma conversação que também pode ser o ministro, né, o presbítero Luciano de Antioquia. Mas eu sou passível, nós dois chegamos a uma conclusão que está mais para Policarpo, né, irmão Carlos? Agora, irmãos, tendo explicado o verso 8, qual foi o anjo e que foi escrito, né, nesse período da era, vamos para o verso 9. Olha o que é que diz o verso 9. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu quero aqui, irmãos, comentar um pouco sobre essa questão do ser rico, né? Quando nós vamos lá em Tiago 2,5, né? Porque lá tem dizendo assim, ó, tu és pobre, mas na verdade é rico. Por quê? Quando nós vamos em Tiago 2,5, olha o que ele diz, ó. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, irmão Carlos, o que é que nós podemos concluir? Eles eram ricos de quê?
Na verdade, como o texto fala muito bem, eles eram pobres, né? Pobres. Mas materialmente. Ah, olha aí. Materialmente. Isso. Não vamos confundir com essa teoria aí que as igrejas falam, né? Que o cristão, ele tem que ser rico. É. Isso aí não tá fora de contexto, Tem que irmãos. ser rico. Rico de quê? Rico da graça de Deus e Amém. rico espiritualmente, né? Porque a nossa riqueza não está aqui Amém. junto aos tesouros, né? Que as pessoas acumulam aqui na terra. Mas o nosso tesouro está no céu, né? Onde a Amém. traça e a ferrugem não corrói. E é por Amém. isso que eles eram pobres materialmente, Materialmente. mas rico no reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Gostei do comentário. E aí o verso de Tiago 2:5, ele dá uma ênfase nisso, né? Então, explicando, né? Eles eram pobres materialmente, mas eram ricos da graça de Deus, né? E aí, irmão Carlos, eu percebo aqui que tem um incidente. Tem pessoas que dizem judeu, mas não são. Mas são a sinagoga de Satanás. O que é isso aqui, irmãos? Irmãos, tinham pessoas com práticas judaizantes que não acompanharam a igreja de Deus em seus ensinos quando Jesus Cristo cumpriu a lei. Então vieram alguns dizendo ser judeus, e trazer as práticas judaizantes para dentro da igreja, né? Aí aqui diz aqui, ó, não são. Por que não são? Porque os verdadeiros judeus, Pedro, Paulo, Tiago, todos eles ali não traziam práticas judaizantes com o teor de salvação, mas eles pregavam a Jesus Cristo. Então, esses sim são os verdadeiros judeus. E os judeus que chegavam na igreja de Esmina, nesta era, querendo ensinar práticas judaizantes, dizendo para a salvação, eram sinagoga de Satanás. Né, irmão Carlos? Então nós vemos aí, verso 8 e 9, já começamos aí dizendo vários detalhes, né? Para quem estuda as Escrituras, isso é ótimo. Agora, o irmão Carlos vai explicar o verso 10, um dos versos aí que traz mais detalhes sobre a igreja de Esmina. E aí eu complemento, né? Irmão Carlos, vamos ler aqui o verso 10. O que é que diz aqui, ó? Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão Carlos, como nós podemos compreender quais são as teorias que existem sobre esse verso aqui 10 da igreja de Esmirna? Amém, irmão. Voltando aqui um pouco no versículo anterior, versículo 9, Amém. né? Opa, meu irmão, desculpa. Só uma observação, porque nós sabemos muito bem que existe várias e várias teorias aí que a pessoa tem que falar o nome de Jesus em Yeshua, hebraico, em hebraico, ou então em aramaico. E várias outras coisas, né? Ou seja, muitas pessoas hoje, eles querem ser judeu no exterior. Usam um kippá, talit, mas verdadeiramente não são judeus espiritualmente. São aparência. E assim como foi os judeus daquela época que perseguiram os irmãos de Esmirna, né? Eles eram judeus só no exterior, mas no interior eram gentil, realmente. Amém. Aí voltando aqui ao verso 10, né? Nós podemos deduzir, né? Deduzir não. Nós temos a certeza da qual em Ezequiel fala que um dia é como se fosse um ano. Isso. Deus tem isso por profecia. Nós temos o exemplo e no meio da teologia é mais aceitável um dia como um ano. Amém. E esse momento da qual a igreja passou, de 10 anos de perseguição, né, da qual muitos morreram, muitos foram martirizados, inclusive o próprio presbítero, o Policarpo, da qual ele foi martirizado, e possivelmente ele estava
dentre os 10 anos, né? Mas tem outra teoria que diz que ela, do ano 100 até o ano 100, 312, ela teve esse momento de perseguição, né? Amém. Então, irmãos, vamos aqui ler Ezequiel 4:6, que diz assim, ó: E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar-te sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. O que significa isso? Significa que Deus, em momentos de sua profecia, ele toma dias por anos. Então, é possível nós compreendermos dias por anos porque existem profecias que têm este mesmo significado. Então, trazendo o exemplo de uma profecia, nós podemos colocar também em outra, né? Porque isso dá luz. Quando nós vamos lá, irmãos, o que é que se entende, como bem foi explicado pelo nosso irmão Carlos aqui? No ano 303, no último imperador desta era, né, Diocleciano, ele fez um decreto para perseguir a igreja de Deus e queimar as Bíblias. Diante disso, é interpretado lá em Apocalipse que era o quê? O diabo lançará alguns de vós no cárcere. Então, foi a maior perseguição que esse povo sofreu, porque desde o início eles já sofriam perseguições. Então, quando eles foram lançados no cárcere e as Bíblias foram queimadas, compreende-se desses 10 dias, ou seja, 10 anos de tribulação. Quando passou os 10 anos, nós temos ali 303 mais 10, 313. O imperador Constantino, junto com Licínio, fizeram o Edito de Milão. E o que é que o Edito de Milão trazia? A liberdade religiosa. Então, a partir dali, os 10 dias de tribulação acabaram, né? Então, graças a Deus por esses detalhes. Agora, irmão Carlos, eu peço que você leia o verso 11 para nós concluirmos aqui a nossa observação. Amém, irmão. Verso 11, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, não receberá o dano na segunda morte. Aí vem uma chave interpretativa aqui. Irmão Carlos, se existe segunda morte, existe a primeira. O que quer dizer essa segunda morte aí? Amém. A segunda morte, irmãos, nós sabemos muito bem que não é a morte física. Olha aí. A morte física, É a primeira. Nós sabemos que é a primeira. A segunda morte, da qual a Bíblia fala em alguns trechos, que é a condenação daqueles que não aceitaram a Jesus como um único e suficiente Salvador e não creram e não obedeceram aos mandamentos de Deus, né? Da qual é descrito em Apocalipse capítulo 14. Amém. E a segunda morte é o lago de fogo. Amém. Ótimo. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Que a primeira morte ela é a morte natural, né? A segunda morte é a morte, a condenação que o homem tem, que não dá mais para retroceder. É a última que não vai mais ressuscitar de maneira nenhuma, né? E é bem interessante, irmão, já Fica à vontade. interrompendo um pouco, porque na cidade de Esmirna, como algumas províncias, principalmente nela, existia Jogos Olímpicos. Amém. E por isso que ao vencedor, da qual é registrado no versículo 10, né? 11. Na parte B. Ah, verdade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque eles sabiam que ao vencedor das Olimpíadas, eles recebiam a grinalda, uma coroa. Amém. Que nós sabemos muito bem que Jesus ele usa coisas simples para que o povo daquela época entendesse. Uma e linguagem, que né? hoje também a gente possa entender, né? E é bem interessante, irmão, porque a palavra de Deus fala sobre, no versículo 11, né? Da segunda morte, né? Amém. Então, amado irmão, a conclusão é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele diz isso, ele está não só colocando a igreja de Esmirna, mas está colocando eu e você.
Se você tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque todos os exemplos que aconteceram com ela também podem acontecer nos dias atuais. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você vencer, se eu vencer, nós herdaremos a coroa da vida e não sofreremos o dano da segunda morte. Conclusão, irmão Carlos. Amém, irmão. Algumas pessoas podem até brincar, né? Alguns céticos podem até brincar em relação a o ouvir, né? Porque eles podem dizer, mas se o surdo, como é que ele vai ouvir, né? Esse ouvir aqui, irmãos, é no sentido de obedecer. Amém. Porque nós sabemos muito bem que nem alguns ditados falam, né? Entra no ouvido e sai no outro, né? Verdade. Mas no sentido aqui, a pessoa deve ouvir, deve guardar no seu coração e obedecer, praticar, né? Que esse é o sentido literal dessa frase, né? Até porque está escrito, né? Então a pessoa é como se fosse no sentido de obediência, da mesma maneira que você explicou. Amém. Glória Então, a irmão Deus. Carlos, se complete aí, faça aos nossos irmãos aí que eles compartilhem aí e encerre aí o nosso vídeo. Amém, irmão. E os irmãos, se gostaram do vídeo, compartilhem. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Amém. Que caso o irmão tenha visto só esse vídeo, é muito bom você ver a introdução e o primeiro vídeo, da qual é a primeira carta de Éfeso, né? E compartilhe, irmãos, porque a palavra de Deus ela deve ser divulgada. Paz seja E convosco. paz seja convosco. Amém.